Olá, amigos e amigas. O nosso Pod Costa de hoje é com uma das figuras que contribuíram muito ao longo da vida e continua contribuindo com esse estado. Nosso entrevistado de hoje, a nossa conversa de hoje é com o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Tudo bem, desembargador? Boa noite, meu caro jornalista Feitosa Costa, Júnior Santos. É um prazer estar aqui nesta noite para responder as perguntas que foram feitas à minha pessoa, e fique à vontade para perguntar tudo aquilo que achar necessário, que se estiver ao meu alcance eu responderei. Tá bom, então vamos começar. O senhor vem da advocacia, né? Como foi que o senhor chegou ao Tribunal de Justiça? Exatamente. Eu vim da advocacia, eu era defensor público, naquela época advogado de ofício, e aí eu tive um trabalho durante 20 anos consecutivos dentro da OAB. Participei como conselheiro de várias gestões de vários presidentes do passado, e assumi também vários departamentos, inclusive cheguei a vice-presidente da própria instituição, da OAB, assumi a presidência temporariamente, pela ausência do presidente. Então eu fiz uma amizade muito grande dentro da classe dos advogados e me habilitei naquela época a concorrer a uma lista sêxtupla, que tinha nomes importantíssimos da época, entre os quais o nosso grande Luiz Gonzaga Soares Viana, que amanhã vem aqui ao programa, né? José Eduardo Pereira, nós tínhamos o Flávio Teixeira de Abreu, José Ribeiro Neto, a própria doutora Fides Angélica Castro Mendes Veloso Mate, que era presidente da ordem, e outros. Todos esses nomes, todos os nomes de peso, eu não me recordava disso. Pois é. Flávio Teixeira, Teixeira de Abreu, exatamente. José Ribeiro Neto, Josino Ribeiro Fides Angélica. Fides Angélica. Acabei de falar para você, Tanta gente importante, né? E como foi que o senhor conseguiu ser escolhido no meio dessas feras todas? Exatamente em virtude dessa amizade que eu fiz. Fiz um trabalho político forte na época, que a gente chama hoje em dia de trabalho de formiguinha. Pois é, como esse tipo de trabalho, é interessante isso aí, como esse tipo de trabalho junto à categoria para ser escolhido e aí finalmente ser nomeado. Exatamente. Eu ocupei várias posições, né, nas respectivas partes da OAB, nas comissões, de um modo geral, participei de todas, e aí eu comecei a ter esse contato com os conselheiros, essa amizade contínua, né? Aí fui demonstrando aquela minha vontade de concorrer à lista sêxtupla, na época, que era o nosso governador, Antônio de Almeida Freitas Neto, que governava o estado do Piauí. Então, foi nessa época que foi escolhido nessa lista sêxtupla, né? Muitos desses nomes foram barrados na própria OAB, né? Na eleição da própria OAB. É assim que funciona. Inclusive, o próprio desembargador Parlandim, que tornou-se meu colega posteriormente, concorreu comigo na época, mas também não saiu da lista. Aí eu saí na lista tríplice. Essa é a lista que vai para o tribunal. É a sêxtupla. A sexta vai para o ser nome do tribunal. O tribunal escolhe 3. O tribunal escolhe 3. 3. E remete para o governador. Aí remete para o governador e o governador escolhe 1. Então a minha lista foi composta por Luiz Gonzaga Brandão, foi composta pelo professor Caminha, que era do Banco do Brasil, advogado, né? E o Reginaldo Corrêa Moreira. Eram os 3. Aí fomos ao governador. O senhor recorda os 6 que foram para o tribunal? O nome? Fides Angélica. O senhor Fides Angélica, Flávio Teixeira. Flávio Teixeira ficou logo na OAB. Não passou. Não passou. Flávio Teixeira não passou. Exatamente.
o Josino também não passou. Aí veio o Reginaldo Corrêa, que eu acabei de falar, né? O Caminha, que eu também acabei de falar, e outros 3 que eu não estou bem lembrado. Certo. Aí o tribunal escolheu. Quais os 3 que o tribunal escolheu? Brandão, Brandão, eu, Reginaldo Corrêa Moreira, que era defensor público também, e o Caminha, que era advogado do Banco do Brasil. aí foram os 3 para o Freitas Neto, então o governador. Na época, o que se especulava? Porque geralmente tem uma especulação antes da decisão do governador. Na época se especulava, né? A gente já pode comentar, porque são fatos passados, isso não vai de maneira alguma denigrir a imagem, mas se falava muito nos medalhões da época, né? Aqueles advogados mais experimentados, que na sua maioria eram professores universitários, e esses não obtiveram êxito. Então, houve a vontade da OAB de compor uma classe de candidatos modernos, nomes novos, que não tivesse assim grandes ligações com governos ou outro tipo de ligação política. Que tivesse uma postura mais independente. Mais independente, mais liberal. Isso. Exatamente. E nesse caso... Quem era o presidente da OAB na O época? presidente da OAB na época era a doutora Fides Angélica. Era Fides Angélica. Ela simplesmente teve que deixar o cargo para poder concorrer. Era candidato para poder concorrer e ficou no lugar o Sebastião, que até faleceu. Certo. O Sebastião. E demorou muito para o governador se definir? Houve um fato interessante. Quando essa lista foi para o Tribunal de Justiça, essa lista demorou quase um ano para ela ser esse votada. tempo todo, eu acho que bateu todos os recordes. Exato. Havia, assim, uma política interna, na época, muito forte, no sentido de que essa lista ela perdurasse o quanto possível, não é? E o tribunal podia esperar isso? Podia esperar, porque foi a critério do presidente da época, né? Até que foi colocado realmente a votação. E foi escolhido exatamente esses 3 nomes, né? Isso demorou um ano. É fato inédito, eu acho que deve ter nunca ouvi acontecido falar na história do Piauí, não lembro bem. Mas a minha nomeação para desembargador no Palácio do Governo demorou menos de 24 horas. Quando eu saí na lista, meio-dia à noite, o governador Freitas Neto me chamou na casa dele, juntamente com o deputado... A casa dele ainda era ainda um pouco bambu hoje, daquela região. Me chamou da casa dele. Na Nossa Senhora de Fátima ainda? Aí eu fui à casa dele, com o deputado Wilson Brandão, filho, né? Ele disse, olha, você vai ser o governador, o desembargador escolhido por mim, já se julgue desembargador a partir de agora, e que amanhã cedo eu já assino o seu ato. Então não foi nem necessário eu ir no Palácio de Karnak. Tempo. Mas então aí o senhor disse que estava presente o deputado Wilson Brandão, né? Sim. Seu primo legítimo, né? Isso. Quer dizer que valeu a força também política? Valeu a força, não, valeu sim. A gente não pode negar que a força política hoje ela está entranhada em todas as atividades, inclusive na própria igreja, no próprio Vaticano, vamos dizer assim. Então eu tive a força política do professor Wilson de Andrade Brandão, que era deputado, um homem corretíssimo, professor, intelectual, historiador, intelectual, jurista brasileiro de primeira monta, tem livros publicados ainda hoje aí por Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, etc. E na época eu tinha um tio que já era vice-presidente do tribunal, que era o desembargador Álvaro Brandão Filho, né? Então, não deixa de ter tido também a sorte... Eu acho muito interessante o senhor estar reconhecendo isso hoje. É muito bonito, inclusive, da sua parte, estar reconhecendo que não deixa de ter a influência. Principalmente com um governador político como era o Freitas Neto na época. Exatamente. Agora teve um trabalho muito grande, pessoal meu, trabalho hercúleo mesmo,
de sair numa lista, de uma classe de advogados. Para ganhar, para ficar entre os 100, né? Para ficar entre os 6, porque era muito difícil. Tanto é que nomes importantíssimos da época não obtiveram êxito. E lá no tribunal, deve ter havido também uma guerra lá, porque demorou tanto tempo. Não houve mais, porque esses supostos adversários meus, eles entraram com várias ações, né, na Justiça Federal. Ainda teve ação para bloquear a sua indicação? Na Justiça Federal daqui, foi negado unanimemente. Depois eles apelaram para Tribunal Regional Federal, perdeu O que eles alegaram? Depois foi para o STJ, perderam unanimemente. Depois foram para o Supremo, perderam de 11-0. O que eles alegavam? Eu acho que a alegação seria o fato de um jovem, não é, que um tanto ainda desconhecido, Na época eu me lembro bem, não é, no meio dessas pessoas que se diziam importantes, e que você sabe que o Piauí tinha a tradição secular, né, de ser sempre os nomes mais importantes, aqueles que mais poderiam ocupar cargos importantes. Então deve ter sido a quebra de um paradigma. E essa quebra aconteceu comigo lá na OAB. Até porque os meus antecessores, via de regra, os antigos, eram deputados, eram pessoas que mantinham determinado poder político, né? E eu não, eu era um jovem advogado e que entrei na luta, e a minha família, quando viu que eu era um homem que tinha lutado, que estava no fronte, né, não poderia dar as costas para mim, porque eu já tinha feito a minha parte. Desembargador, o senhor ressaltou aí que um dos critérios que havia sido estabelecido pela OAB para escolher esses nomes era uma personalidade liberal, mais independente em relação a nomes mais tradicionais. Então o senhor acredita que isso também, essa postura mais independente, contribuiu para essa resistência de seus adversários lá no tribunal? Realmente o que eu quero dizer foi exatamente isso que você está falando, né? Era uma nova visão, um novo status quo, diferentemente daquela visão política anterior, até porque naquela época nascia, vamos dizer assim, o embrião da esquerda e da direita, né? Então, a OAB tinha pessoas da esquerda, que não vamos dizer que seja petista, ideólogos da PT não existia ainda assim, né? E tinha pessoas da direita, né? E eu consegui, devido a esse meu modo sempre de interagir com as pessoas, o beneplácito, a amizade, dos dois setores, a confiança dos dois setores. Daí deve ter sido a razão da minha vitória. Desembargador, de onde é que partia? Quem eram os seus adversários? Quem que não queria ver o senhor desembargador? Eram todos esses que eu lhe falei, né? Que entraram com essas ações totalmente improcedentes, né, contra a minha pessoa, tanto que foram derrotados em todos os sentidos, e alguns vivos, outros já mortos. O certo é que eu não tenho nenhum tipo de ressentimento, de maneira alguma. Se eles lutaram indevidamente pelos seus propósitos, e se o fizeram, não obtiveram êxito porque não poderia obter. Daí porque eu tive o respaldo de todo o tribunal do país, desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Entre esses seus adversários, alguns dos entre eles, algum que perdeu por senhor na eleição? Sim, existem. Mas eu não queria citar nomes. Não, certo. Né? Então, pode ficar à vontade. Para a gente não abrir feridas. Não abrir feridas. Exato. E aí, depois daí, tomou posse de desembargador? Depois daí, tomei posse e comecei a manter uma forma diferente de postura, né?
lá no tribunal, alguns fatos simples que causaram determinados transtornos, porque eu fui julgar uma ação, a primeira ação que eu fui julgar era contra um ato do próprio governador. Do próprio governador. Né? O senhor se lembra o que era? E julguei contrário. O senhor se lembra o que era? Lembro bem, mas envolve também uma parte que era de uma pessoa do próprio tribunal. Né? Certo. Então, eu julguei contrário. Aos interesses do governo. Exatamente, aos interesses do governo. E o governador me deu, lembro bem à noite, carta limpa para a minha função julgadora. Me deixou à vontade. Mas não deixa de ter aparecido aquele pessoal aí. Nomeou o Brandão, o primeiro ato dele já foi contra o governo e tal. Teve um colega desembargador que falou isso, né? Para um par lá do tribunal. Aí ele disse, não, ele não fez nada demais. Ele apenas achou que... Com base no... Que é exatamente. Que esse julgou em cima dos fatos. Em cima dos fatos, em cima do direito, não é? E cabe agora a essa pessoa, se julgar prejudicada, que recorra da decisão. Tanto é que recorreu e que perdeu realmente nas instâncias superiores. Então, comprovando que eu estava correto. Correto. Né? O senhor se viu muito nessa situação de ter que de julgar, fazer um julgamento contrário, contrariando pessoas que tinham uma expectativa positiva com relação ao seu comportamento? Você sabe, nós vivíamos numa sociedade muito pequena, famílias. Isso. Ainda hoje, o Piauí é uma grande família, naquele tempo mais ainda. Todos eram parentes, né? todos tinham envolvimento político, ou familiar, ou por amizade, etc. Então, às vezes, as pessoas tinham certas expectativas em relação ao julgamento, e o julgamento saía contrário. E isso causava determinados momentos, né, de sabores, né? Mas o julgador, ele não pode decidir pelo coração, não pode decidir pela amizade. Tem que decidir pelo direito, pela justiça. Daí porque eu digo que a grandeza da justiça, a grandeza do julgador, a grandeza do desembargador, enfim, do juiz, não é ser tão somente honesto, não é ser tão somente preparado, inteligente. Tem que ter coragem. A coragem, para mim, dentro do espectro judiciário, é um dos principais fatores que fazem do juiz um homem diferenciado. O senhor se lembra, assim, de alguma decisão que deixou realmente, que o senhor teve que tomar como julgador e que aquilo ali de alguma forma lhe abalou? Assim, que o senhor não gostaria de tomar, mas que os fatos, a lei recomendava que o senhor tomasse? Sim. Não posso falar também os fatos em si, né? Nome a nome, mas isso aconteceu inúmeras vezes, até por essa motivação, né, que você tem que decidir além das expectativas daquele que fez a causa acontecer, aquele que entrou com o pedido, né? E que às vezes se vê de uma certa forma combalido na sua expectativa de não ter tido a decisão favorável. Mas durante 30 anos de desembargador, eu acho que eu sou um dos mais longevos lá do tribunal. Eu tive a felicidade de ter pouquíssimas decisões reformadas. Pouquíssimas. Eu acho que não chega a 5 durante todos esses anos. Durante todo o tempo, toda a vida, toda essa vida. todo o exercício, apenas 5. Porque sempre, eu digo assim, mais ou menos. Certo, mais ou menos isso. Porque a arte de julgar, ela é muito difícil. Cada cabeça, uma sentença. Eu digo muito, se nós colocássemos aqui
3 compartimentos separados, com 3 juízes, sem que nenhum tivesse contato um com o outro, certamente seriam 3 decisões diferentes. Porque tem aquela velha máxima, cada cabeça, uma sentença. Né? E a lei dá essas prerrogativas de você não apenas examinar aquele texto frio da lei, mas você tem que adentrar nos costumes, nos princípios gerais do direito, no cotidiano das pessoas, na vida pessoal daquela pessoa, que o processo ele traz uma radiografia da vida, né, daquele interesse que está em jogo. Então, aquilo tudo traz para o juiz uma forma muito humana de decidir. Não é humana no sentido de deixar a lei à latere, de lado, não. Mas você compatibilizando a lei com os costumes, com o aspecto sociológico, né, em que o homem vive inserido. Então, tudo isso é importante na hora de julgar. Por isso, eu acho que o bom juiz também é aquele que não se apega friamente a texto legal. Ele tem que interpretar a lei, porque a lei ela é como a Bíblia. Você lê um versículo, mas você, para ter a dimensão daquilo que Cristo disse, você tem que fazer um exame profundo, né, de hermenêutica, né? E é o que nós fazemos também dentro do direito acerca da hermenêutica jurídica. A lei não é a mesma para todos os contextos. Então tem um lado humano do juiz que muita gente nem fala, né, desembargador? Exatamente. A lei é para todos, né? A lei é para o pobre, é para o rico, é para o preto, é para o branco, né? Não tem nenhuma acepção de pessoas, né? Mas dentro desse contexto, você pode, como juiz, humanizar a lei, né? A lei tem que ser humanizada, que afinal de contas, nós vivemos dentro de um sistema democrático, né, em que nós devemos humanizar a lei no tanto quanto for possível. A cultura das pessoas tem que ser observada na hora de uma decisão do juiz? Os costumes das pessoas? Pesa muito também, né, porque você tem que fazer esse exame pessoal de cada um. Quer dizer, se eu for julgar uma causa de um jovem que foi preso porque estava com 100 gramas de cocaína no bolso, aí eu vou julgar um outro jovem que estava com 1 tonelada de cocaína levando aí em aviões para o exterior, você não pode fazer, contabilizar uma coisa igual a outra, né? Quer dizer, tem os crimes menores e os crimes maiores. Então você tem que fazer exatamente essa contextualização da pena de acordo com o crime cometido. Agora, eu sou de uma corrente de que as nossas leis, embora eu tenha pregado isso, a humanização da lei, sou favorável, mas eu acho que no contexto que estamos vivendo hoje, diferentemente do contexto que eu vivi anteriormente, as nossas leis estão muito frouxas. Daí a causa de muitas criminalidades. Eu acho que o nosso Congresso Nacional tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma reforma legal dentro do Código Penal. Crime da internet, crimes virtuais, nada disso ainda está contextualizado no Código. Nada. O senhor acha, então, que as leis hoje elas são brandas? São brandas demais. Veja, por exemplo, problema das saidinhas. Isso. As saidinhas soltaram agora, a Presidência da República fez um decreto, vamos dizer, ter soltado 3 mil, aproximadamente, não sei, vou dizer mais ou menos isso, pessoas
30% dessas pessoas não voltaram mais para o convívio noturno lá do presídio. E olhe que eles têm o regime semiaberto. Quer dizer, teria o dia todo para trabalhar e só a noite para dormir, né? Então, eu acho que isso tem que acabar, porque isso virtualiza o princípio da lei, desmoraliza a própria justiça no seu todo, né? Então, existem essas coisas que a gente humaniza, mas ao mesmo tempo tem que dosar essa humanidade, porque senão a lei fica desrespeitada. E a lei é feita para ser respeitada por todos, indistintamente, seja qual for a sua categoria social. Tem registro dessas saidinhas e pessoas que durante a saidinha cometeram crimes. Só não retornaram. Tem casos, Feitor, agiram que a pessoa saiu do presídio, chegou no quarteirão seguinte e já cometeu o primeiro crime. Já cometeu crime. Casos, inúmeros casos. E o que o senhor acha da questão da maioridade penal? Eu sempre preguei, e inclusive tem artigo em livros que eu publiquei, que a maioridade penal deveria ser aos 16 anos. Aos 16 anos. Que já é uma idade que todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Principalmente hoje. Hoje, principalmente devido às comunicações, esse mundo revolucionário que nós vivemos, de comunicação extraordinária no planeta inteiro, aí a gente vê esse estado de coisas que um jovem, vamos dizer, de 10 anos, em determinados países da Europa já são condenados. 12 anos, por exemplo, na Inglaterra, né? Já são penalizados. Aqui não. Nós não chamamos nem de criminosos. Não pode nem chamar. Não pode nem dizer que foi preso, foi apreendido. Foi apreendido, que são pacientes, né? Quer dizer, a lei faz todo esse tipo de humanização, um certo tanto quanto, para mim, né, exagerado. Eu acho que a formação do homem depende principalmente da família. A família é a base de tudo. É a base de tudo. O pai, a mãe, né? Porque a educação para o filho não usar droga, não cometer crimes, não fazer assaltos, tudo isso tem que ter uma criação respaldada dentro da família. A família é a célula de tudo isso. A educação é dada pela família. A instrução é dada pela escola. Então nós temos que fazer essa diferença dialética entre educação e instrução. Tanto é que você vê que hoje nos colégios, nas universidades, ninguém respeita mais professores. Os alunos se matando, né? Facadas, entram com tiro, matam dezenas de alunos, de professores, não só aqui no Brasil, principalmente no estado mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos. Quer dizer, nós temos que examinar o contexto deste mundo que nós vivemos, porque tudo isso está se multiplicando. A televisão, a internet, ela é muito importante. É dos fatores mais importantes que aconteceram no mundo atual. Mas ela tem também os fatos negativos, de levar ao conhecimento do público certas coisas de uma forma muito exagerada, e que aquilo ali pode causar transtornos, inclusive mentais, e pessoas que ainda estão no seu desenvolvimento psíquico, né? Então, principalmente cenas que são devastadoras, né? No sentido de ser trazida à baila ao conhecimento, principalmente dos menores, em horário televisivo.
Desembargador, como é que o senhor vê a lei brasileira com relação aos pedófilos? O senhor não acha que ela é muito branda, não? Já tem até um segmento aí, que quer, vamos dizer assim, romantizar a pedofilia, não sei como é isso. Quer minimizar, tratar a pedofilia mais como uma doença, não como um crime. Olha, a pedofilia para mim é um dos crimes mais horrendos. Os crimes inaceitáveis. Porque tem crimes que a sociedade, de uma certa forma, vai aceitando, vai penalizando, mas tem outros que são crimes hediondos, como este da pedofilia, que não se respeita a criança, o adolescente, a criança de 4, 5, 6, 8 meses. Quer dizer, uma pessoa dessa, eu não trato como doente. Eu, particularmente, eu trato como um tarado sexual. Criminoso mesmo. Criminoso nato, né? Seria a figura do criminoso, que nós nem usamos mais, que é o criminoso lombrosiano, né? Aquela pessoa que já nasce com aquele instinto do mal. E tem gente que nasce assim. Então, à medida que ele vai vivendo, se ele não vai se educando, se ele não vai tendo as instruções necessárias, nós somos humanos, mas somos animais, antes de tudo, né? E eu acho que nós somos, dos animais, os piores. Porque nós temos a razão, a inteligência, para saber o que é certo e o que é errado. Então, nesse ponto, os animais quadrúpedes, eles se associam em sociedade, nos seus grupos, melhor do que nós, homens sensatos e insensatos que somos. É verdade. Tem um projeto hoje na Câmara Federal, que vai entrar até em discussão agora, sobre o auxílio, dos presos, né? O salário que os presos têm direito quando eles pagam previdência. E o que se está querendo agora? Que esse dinheiro seja dividido com a vítima, que foi com a família da vítima daquele preso. Certo? Como é que o senhor vê isso aí? É o auxílio reclusão. Eu já, não é da minha área sempre foi uma área civil, é minha área criminal, mas o meu ponto de vista é que não deveria haver nenhum tipo de auxílio para presidiário. Toda pessoa condenada nesse país devia prestar trabalho. Formarmos presídios com trabalhos, como o Major César no passado. Nós tivemos aqui, né, em que o preso dê a sua força de trabalho, plante, cultive, venda, né, crie, tenha o seu dinheiro, coloque na sua poupança, divida com a sua família, porque esse negócio de governo dar ajuda a bandido, isso não é papel do Estado. Meu modo de ver é o desvirtuamento da própria democracia. E já tem muito tempo e mostrando que não deu certo. Né? Exatamente. E continua ainda com esse tipo de expectativa, principalmente a classe política, né? E nós temos que mudar essa posição. Nós temos que fazer penitenciárias que se trabalhe na agricultura, na pecuária, e dando serviço ao preso. Ele é uma pessoa normal, tem 2 mãos, 2 pernas, boa saúde. Por que ficar recluso e recebendo salário dos nossos impostos que nós pagamos? Ora, os nossos impostos, eles têm que reverterem a favor da saúde, da educação, da habitação, enfim, e não para patrocinar causas de pessoas presas por atos de banditismo. Desembargador, é uma frase que já está no imaginário popular, que você pode encontrar ou numa conversa casual com alguém, ou na internet, em tom de crítica à justiça brasileira, é a famosa frase, a polícia prende e a justiça solta. O que o senhor acha dessa frase? Que é já um entendimento público, o senhor acha correta? Eu já respondi isso aqui na nossa entrevista, só que foi de uma forma um tanto quanto diferente a pergunta que você fez.
A polícia prende, a justiça solta. É verdade. Mas por que a justiça solta? Devido à frouxidão das leis. É exatamente por isso. A lei sempre dá uma exceção, salvo, exceto. Então, criaram agora, né, a audiência de custódia. A audiência de custódia. Você vai ser ouvido pelo juiz. O juiz, quantos juízes já soltaram presos perigosíssimos em audiência de custódia? Presos terrivelmente periculosos. Né? E quantos foram também para o presídio sem essa malignidade tão grande? Então, o que deve haver é realmente uma reforma da lei. Uma reforma da lei. Uma lei que eu digo humanizada, mas não no sentido de tornar uma lei contra a liberdade do próprio homem. Não pode. Né? Tem que ter o útil e o necessário. Né? Quem praticou o crime, responda por ele. Né? Se foi condenado e achou que é inocente, recorra. Daí a beleza do nosso sistema penal está exatamente nessas instâncias. Um juiz pode cometer um erro natural e vai ao desembargador, solta aquele preso que estava indevidamente condenado. Se eu tivesse feito isso, a mesma coisa, o STJ teria reformado a minha decisão e ter feito a devida justiça. Quer dizer, mas isso tudo depende dessas questões levadas, né, ao conhecimento do judiciário através dos seus tribunais. Né? Eu chamo isso muito da democratização da justiça, democratização do direito. Né? E por esse viés é o que eu acho que essa frase, a polícia prende, a justiça solta, tem realmente um fundo de verdade nisso. Mas não é culpa da justiça em si, é a culpa de uma legislação existente que deságua na impunidade. Mas não dá para encontrar uma brecha também para manter alguns presos terríveis na cadeia? Por exemplo, o Correia Lima está preso até hoje. Exatamente. Se encontrou uma maneira de deixar o Correia Lima preso. Exatamente. Certo? Quando existem provas cabais, né, incontestes, né, o caminho é esse, é prender. Mas às vezes, eu lhe falo, às vezes as coisas escapam do olhar, não é? De uma só pessoa, não é? De um só juiz. E depois vai para o exame de um colegiado, e aquele colegiado vai observar com mais profundidade aquela decisão. Então, passa por aí. Né? Quer dizer que o senhor é daqueles que já concluíram também que esse sistema de abrandamento de pena, de facilidade para preso, não deu certo? Não deu certo e nem dará certo. Nem vai haver a ressocialização dessa pessoa. As provas estão aí. Nenhum se ressocializou, nenhum. Praticaram os mesmos crimes, as mesmas coisas, vão para a cadeia. Voltam. Vou dar um exemplo aqui no Piauí. Eu vejo delegados que se queixam. Olha, eu já soltei esse preso 10 vezes. Até com 10 vezes quer dizer que eu prendo ele e tive que soltar por ordem da justiça. Eu prendo ele hoje, amanhã solto. Semanas ele está preso, aí eu solto porque houve a decisão da justiça. Quer dizer, acontece isso. Não é? E isso aí não é uma coisa que esteja imune a críticas, é uma coisa que está aos olhos de todos. Todos nós vimos acontecer isso diariamente. É fato. É fato. Desembargador Brandão, o senhor foi presidente do Tribunal de Justiça. Como é que o senhor chegou lá? Antes de ser presidente do Tribunal de Justiça, eu fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Isso. Foi numa eleição, também no Tribunal de Justiça, e eu tive a honra, nessa época, de instalar no Piauí
a primeira votação eletrônica do Brasil. Nós fizemos a primeira votação eletrônica nessa urna eletrônica aqui no Piauí, foi na minha gestão, em 1996 a 1998, numa eleição municipal. Me dispus nessa época, não sei se você lembra, de trazer todos os presidentes do tribunal do país e levamos para Parnaíba para fazer uma votação, não é, simbólica para testar a urna, né? Fizemos e foi um sucesso. E essa primeira eleição que eu presidi no Piauí, como presidente do tribunal, lembro bem Alberto Silva e Firmino. O Alberto Silva com 5%, com 70% de aprovação, 60%, e o Firmino lá embaixo. De hora para outra, o Firmino sobe e o Alberto perde a eleição. Perdeu a eleição. E eu lembro que nessa noite, às 9h da noite, no Piauí, em que a eleição era apurada em 8, 10 dias, você lembra bem? Lembro. Ginásio Verdão, os colégios, escola técnica, cantando voto por voto, né? Era uma coisa sem fim, cansativa. Eu fiz a primeira edição eletrônica no Piauí, fizemos em 3 horas. O resultado, 6 horas, nós encerramos, 9 horas, eu estava chamando o Firmino, os vereadores. Foi a primeira vez no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que um presidente conclamou os candidatos eleitos na sua própria sede na mesma noite da eleição. Eu acho que de lá para cá isso não mais aconteceu. Criamos na época a 97ª Sexta Zona Eleitoral, também foi muito importante. Adquiri aquele prédio, aquele pedaço de terra que se encontrava ali desocupado, que era do CREA, mas que nunca utilizou, passou o prazo e perderam o direito de posse. Aí eu fiz o arresto para o TRE e o desembargador Machado fez aquele prédio, exatamente que é hoje o TRE, aquele prédio de 5 andares, salvo engano, né? Na época nós criamos também o Disque Denúncia, que foi sui generis na época, as pessoas telefonando, não existia celular, mas as pessoas ligavam do interior, qualquer tipo de acontecimento ilícito que acontecia na zona eleitoral, o tribunal, através do seu presidente, tinha um conhecimento imediato, né? Enfim, foi uma boa gestão que nós fizemos, um grande tribunal, o TRE, me deixou muitas lembranças, muitos amigos, e logo após eu volto ao Tribunal de Justiça e me torno vice-presidente. E o presidente era o desembargador Augusto Falcão Lopes. E com a saída do desembargador Augusto, no seu biênio, eu assumi realmente a presidência, conforme você está a me perguntar. Isso já foi no ano de 2000 a 2002. Nesse interregno, nós fizemos vários fóruns no interior do estado, fizemos aquele anexo que ainda hoje é brilhante no tribunal, o auditório com capacidade para 800 pessoas sentadas. Aquele anexo foi no seu tempo? Foi na minha época, foi na minha presidência, né? Ainda hoje é uma coisa muito atualizada, não é? E fizemos uma reforma em toda a legislação do tribunal. Você era nosso assessor, deve lembrar bem, assessor lá jornalístico. Na época eu fiz a sala do jornalista. Isso. Advogado não tinha, o jornalista não tinha sala, ele ficava nos corredores. Era você, a Cláudia Brandão e o Dinavan Fernandes, o fotógrafo. Então nós fizemos aquela sala disponibilizando exatamente para os jornalistas. Fizemos a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se tornou um eixo de fé do tribunal, mas que por decisão de ordens superiores, a capela foi desfeita.
aqui no Piauí, enquanto as outras permaneceram em outros tribunais. O caso de Recife, Tribunal de Terceira Capela, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Foi uma decisão de cima? Eu acho que foi uma decisão, não sei se do CNJ, através do presidente da época, né? E o certo é que a capela foi desativada, era uma capela católica, mas eu ainda dei assim o tom para que ela permanecesse, se tornasse uma capela ecumênica para todos os cultos, né? Mas mesmo assim não frutificou, e isso foi muito negativo para a sociedade e para a classe religiosa piauiense. Nessa época, eu tinha nomeado, inclusive, o capelão, Padre Carlos Salles, que hoje é capelão da Polícia Militar de São Sebastião, e ele foi vigário, aliás, foi o capelão do tribunal durante todo o meu período, e mais o período do desembargador João Menezes, quando foi desativada essa capela. Questões ideológicas. Sim, questões ideológicas, e eu acho que questões religiosas, né, deve ter contribuído. Ou então o excesso de rigor de que o Estado é laico, né? Não tem religião, então foi exatamente exigido isso. Mas quando o senhor disse que foram mantidos alguns outros estados... Exatamente. O Estado é laico, mas todo o tribunal, inclusive o Tribunal de Justiça, de todo o Brasil, todos os fóruns, tem um Cristo crucificado por trás do juiz. Isso. E o Estado é laico. Se fosse para ser realmente laico, não teria Cristo em lugar nenhum. Sim. Embora ele esteja em todo lugar, independentemente da sua imagem. Não é? Se o Estado é laico, nós devíamos acabar com São Paulo, botar São Paulo outro nome. Santa Catarina, tirava o nome de Santa Catarina, colocava outro nome, entendeu? E por aí vai. Não é? Então essa história é mais do que... Tem uns exageros, né? Religiosos dentro da própria comunidade cristã, em que se encontram os católicos, as ramificações evangélicas, etc. E decisões assim traumáticas que o senhor teve alguma que o senhor teve que tomar como presidente do tribunal? Teve algumas que eu tive que tomar, mas eu também vou me reservar a dizer, porque, de uma certa forma, foram medidas que se contrapuseram a interesses paroquiais, né? Mas teve muitas outras importantes que serviram para alavancar realmente o nosso Tribunal de Justiça, que a cada presidente que sai, que entra, ele vai se modernizando, vai crescendo. Ontem mesmo eu estive na instalação do Judiciário, no Tribunal Novo, e vi o quanto a Justiça melhorou em tecnologia, inclusive em inteligência artificial, internet, né, modos digital, etc. Então, tudo isso contribuiu para a justiça mais célere, que julga hoje milhares de processos. Eu, logo após minha aposentadoria, aproveitando aqui o contexto, eu me tornei presidente do Núcleo de Memória Viva do Tribunal, resgatando toda a história da justiça piauiense, desde a primeira Império, né? Então, eu estou andando em todos os estados, de todos os municípios piauienses, trazendo informações de cartórios, da Igreja Católica, que ela tem muita documentação importante, trazendo utensílios de fóruns, processos de fóruns, processo de inventário, processo de escravos. Então, nós temos esse núcleo de memória já localizado no tribunal, e o nosso presidente atual, desembargador Hilo, fez uma reunião conosco anteontem, com vários assessores, museólogos, arquitetos
historiadores, e para que nós façamos naquele prédio do Tribunal Antigo, que vai ser chamado agora o Palácio da Justiça Antigo, né? O núcleo, não é um núcleo, é um centro cultural. Vamos fazer um centro cultural moderno. O presidente Ilo já disponibilizou o dia 9 de dezembro, presta a sua saída, para deixar essa marca, porque o Tribunal do Piauí era o único tribunal do Brasil que não tinha um museu. Era o único tribunal do Brasil que não tinha uma academia. Eu fundei a academia na minha época, a Academia de Letras da Magistratura do Piauí. Ela continua aí ativa, firme, forte, né? Resgatando toda essa história, todo esse passado, todo esse presente e também o futuro do judiciário piauiense. E não esquecer também que aqui nós estamos nesse Pod Costa, né? Dizer que governei o Estado por 15 dias. Sim. Né? Sim. Naquela época, o governador Napoleão teve que viajar para Nova York para assinar determinados convênios. O presidente, o vice-governador também, e o presidente da Assembleia, eu assumi o Estado e pratiquei atos de governo. Ali houve toda uma articulação para o senhor assumir aquele governo. Havia um interesse ali que o senhor fosse governador. O que era? O senhor pode revelar agora? Não, eu não digo que havia o interesse. Havia uma simbiose de amizade e de aproximação, de ideologia, de respeito. Cortesia. Né, de harmonia. Porque até então os desembargadores, presidentes, só ficavam 24 horas com o presidente do tribunal até hoje. 2 dias, Álvaro Brandão, de Barra do Alto, foi 2 dias, 3 dias. O de Barra do Aloysio, que eu sucedi como desembargador, ele era advogado e era da classe do 5º da advocacia, que eu lhe falei, que foi criada ainda na Constituição Democrática de 1946, que foi uma forma de equalizar, de oxigenar a máquina judiciária. Uma máquina que não tivesse só juízes, mas tivesse advogados. Porque o advogado, ele é um artífice, conhecedor de todo o mundo exterior. O advogado é uma pessoa, é um indivíduo que ele trabalha em um mundo muito aberto. O juiz, ao contrário, por mais inteligente e preparado que ele seja, ele vive num mundo fechado. Ele faz um concurso, nunca teve uma experiência fora da administração, do judiciário, né? E geralmente os advogados que chegam a desembargador, como eu, fomos secretários de Justiça, como eu fui subsecretário de Cultura, fui presidente em exercício da Fundação Cultural, fui do Conselho Estadual de Cultura, quer dizer, não só eu, como todos os outros. Mas o juiz não, o juiz faz um concurso para ser juiz e morrer juiz. O desembargador, o ministro. Daí porque a permanência do advogado dentro do contexto do judiciário e do Ministério Público também, que ele vem de fora, é uma forma de oxigenar essa máquina, para que ela se torne uma máquina mais ativa, né? Que ande com mais rapidez, né? Daí porque foi criado nesse sentido e eu defendo o 5º com todo rigor. Inclusive, cito aqui uma reunião que eu tive na época do Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que foi meu advogado aqui em determinadas causas minhas no passado, e nós fizemos uma reunião exatamente na ordem do Conselho Federal, e eu representando o Piauí, tratando do 5º, presente na época, inclusive, o presidente Lewandowski, que hoje se torna brevemente o ministro da Justiça e que foi ministro do Supremo Tribunal durante muitos anos. Desembargador Brandão, Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, natural de Piracuruca ou daqui de Teresina mesmo? Nasci em Piracuruca com 1 mês de nascido, meu pai morreu com 30 anos e minha mãe ficou viúva
e naquela época a sociedade era uma sociedade muito fechada. Então, quando morreu o marido, a mulher tinha que ir para o domínio dos pais. Então, eu, com um mês bebê, fui morar em Pedro II, na Fazenda Concórdia, que era o local do meu avô, que era um grande latifundiário, um grande criador de gado na época. E lá eu me criei nessa fazenda. E eu tenho Pedro II como minha segunda terra. Quer dizer, foi a terra que eu conheci realmente. Praticamente. Praticamente. Eu fui conhecer minha terra, Piracuru, que eu tinha 11 anos de idade. Então, Pedro II, eu comecei a engatilhar, comecei a caminhar, comecei a falar, comecei a entender o mundo, e daí eu fiz o meu voo, né, até o quanto pude. E estou aqui ainda, graças a Deus. Firme e forte. Desembargador, o senhor aí, ao longo da entrevista, demonstrou uma legítima indignação com o abrandamento das leis, lembrou também a importância da Câmara Federal nessa manutenção dessas leis. Eu lembro que em 2022 o senhor se filiou ao Podemos e dispôs seu nome a concorrer ao deputado federal. E política? O senhor ainda pensa? O senhor pensa em política e disputar um cargo? Aquilo ali, eu sou de uma família tradicionalmente política, né? Meus parentes políticos vêm do século XVIII ainda, 1800 e alguma coisa, né? Os Brandões lá de Pedro II, 1800, 1900, século XVIII, século XIX. Então sempre teve a família Brandão dentro desse contexto político. E logo que eu saio do tribunal, eu fui convidado realmente e me filiei a esse partido. Ainda dei dando as entrevistas, mas aí eu notei que, embora fosse de uma família política e eu entendesse de política, mas não era o meu mar. Para mim, não era a sua praia. Para mim navegar, não era a minha praia. Eu poderia morrer afogado, né? Daí porque eu optei ficar em terra firme. Desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, muito obrigado por esse depoimento histórico, importantíssimo para o estado do Piauí. Dizer que ficamos muito satisfeitos e contentes e honrados com a sua presença aqui no Podcosta. Eu agradeço aqui a minha presença aqui com o Podcosta, Feitosa Costa, esse amigo de 40 anos aproximadamente, esse jovem Júnior Santos, que aqui está presente. Eu queria também deixar meu agradecimento aqui a essa minha Teresina, que foi para mim tudo na vida. Teresina é a terra que eu amo, que eu adoro, né, que eu jamais teria coragem de deixá-la. E deixar também um beijo para minha mulher, para meus filhos, para meus netos. Pode citar o nome que tu disse. Maria Zilda, Áurea, Lutz, que é advogada, Áurea Lutz Brandão, Cibeles Brandão, que também é advogado, Luiz Rômulo Brandão, que também é advogado, os dois netinhos que eu tenho, que é Rômulo, Davi e Emanuele. Então, deixar um beijo para eles. E para todos os teresinenses, através do seu programa, aquele abraço fraterno e amigo de um teresinense honorário, mas que ama a terra como se aqui tivesse nascido. Muito obrigado.